Oi, crianças, tudo bem? Então, eu tô aqui para mais uma célula, né? Só que essa célula é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela é uma célula especial do Dia das Mães, né? Então, essa célula é totalmente para as mães agora, amém? Então, eu quero que vocês me respondam uma pergunta primeiro, antes da nossa história, amém? Então, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem que vocês precisam obedecer a mãe de vocês, não sabem? Então, eu acredito que a maioria dos filhos, todo mundo sabe aqui, que todo mundo tem que obedecer a mãe, né? Mas, hoje a gente vai aprender algo muito mais importante do que a obediência também. A obediência, ela é muito importante, só que nós vamos aprender algo muito além do que a obediência, amém? Que se chama honra. A gente vai aprender hoje sobre honra, amém? Então, eu separei duas histórias para vocês, né? De dois tipos de filhos. Aqueles que honram e aqueles que não honram, amém? E eu vou contar para vocês. Bom, então, a primeira história está lá na Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história de Samuel, amém? Então, vamos lá. Antes de Samuel nascer, a mãe dele, chamada Ana, ela era alguém muito triste. Ela era triste porque ela não conseguia ter filhos, né? E aí ela não se conformava com isso. Então aí ela decidiu fazer um voto com Deus. Aí ela falou assim: Deus, eu quero ter um filho. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser um grande homem. Ele será um homem de Deus. Então Deus ouviu e aceitou o voto de Ana. E aí Ana teve um filho. E aí 2 anos mais ou menos, né, Ana levou seu filho para morar na igreja, né, e ela apresentou a um sacerdote chamado Eli, né? E lá dentro da igreja, Samuel, ele aprendeu várias coisas. Ele aprendeu a palavra de Deus e aprendeu também a ser um grande profeta. Amém? Então, ele obedecia e ele honrava a sua mãe, ele honrava Eli e ele honrava também a Deus, né? Mas qual que foi o resultado de toda essa honra? Samuel, ele foi um grande profeta da sua época. Ele foi um grande profeta da sua nação de Israel. E ele também se tornou um grande juiz. Então, esse foi o resultado da obediência e da honra que Samuel teve a sua mãe, a Eli e a Deus também, né? Ele se tornou um grande juiz e um grande profeta da sua nação. A segunda história, né, é sobre o tipo de filho que desonra, que está lá na Bíblia também, né? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, amém? E aí ele conta a história de Hofni e Finéias. Sabe quem era o pai de Hofni e Finéias? Era o sacerdote Eli, o mesmo que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, Hofni e Finéias, ao contrário de Samuel, eles eram desonrosos, eles desrespeitavam e pecavam muito dentro da igreja, né? E sabe qual era o resultado disso? A desonra, né? E o resultado de tudo isso foi também a tragédia, né? Os dois, eles foram para uma guerra, né? E lá na guerra eles foram mortos por seus inimigos, né? Eles poderiam ter um final feliz, só que eles escolheram o caminho errado. Então agora a gente vai aprender algumas coisas, né, sobre essas duas histórias que a gente acabou de ver, né? A primeira coisa é que honrar é ir além, né, de um comando de uma pessoa, né? Então assim, a sua mãe manda você fazer algo, né, e você faz. Isso é obediência, isso é você obedecer. Só que você pode ter uma iniciativa de honra e fazer algo para ela sem ela pedir. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que a sua cesta de lixo aí da sua casa tá cheia, tá lá no topo, né? E aí você decide honrar a sua mãe fazendo o quê? Pegando lá o lixo, a sacolinha do lixo e jogando lá fora pro lixeiro pegar. É uma atitude simples, não é? Mas você honrou a sua mãe, porque o serviço dela vai terminar mais cedo em casa. Então você teve uma atitude de honra, amém? Então honra é isso. Vocês entenderam o que é honra? Honra é você fazer algo sem que a pessoa tenha pedido nenhum favor, amém? Então isso é honra, é você ter esse tipo de atitude, né? Então você pode fazer isso com a sua mãe. Às vezes você pode dar uma carta para ela, você pode dar uma rosa, né? Dar uma lembrancinha fora da data de aniversário, né? Então isso é uma honra, é você fazer algo para a pessoa sem que ela tenha pedido nada, né? Você decidir honrar, amém? Bom, então agora a gente vai ver o nosso versículo, amém? Que está lá na Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 2 e 3, que diz assim:
honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Amém? Então, a gente vai ver agora dois resultados, né, de honra. Dois resultados que você vai carregar quando você honrar. Amém? Bom, então o primeiro resultado é que diz que nós teremos uma vida boa e próspera. Porque, ó, lá no versículo tá falando assim: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Essa frase quer dizer que você vai bem em tudo. Se você honrar, você irá bem na sua família, você vai ir bem na sua escola, com os professores e com os colegas, e você vai ir bem aonde você estiver. Agora pense ao contrário. Se você não honrar a sua mãe, você não irá bem na escola, você não irá bem na sua família, não vai ir bem também com seus colegas e professores, e você também não vai bem em lugar nenhum. E aí eu queria te perguntar, como que está a sua honra? Você tem honrado? Você viu como que é importante a gente honrar? Tem também o segundo resultado, né? Que fala que nós iremos viver muito, né? Então, ó, lá o versículo ele continua: e seja de longa vida sobre a face da terra. Então, o filho que honra, ele vive mais do que os outros filhos. Então, você pode se perguntar: e o filho que não honra, ele vai morrer cedo? Bom, é o que a Bíblia diz, né? Então, e aí? Quanto tempo que você quer viver? Amém? Então, quando nós honramos, nós também desfrutamos de uma proteção divina. Tá vendo o guarda-chuva? Ó, vou dar um exemplo para vocês. O guarda-chuva, ele nos protege da chuva. Quando nós honramos, é a mesma coisa que o guarda-chuva. Nós recebemos uma proteção divina, né? Então, o poder de Deus, ele nos guarda, né? E nós somos guardados por Deus. Amém? Então, tudo na vida é uma decisão, né? E toda decisão gera um resultado, né? Então, eu queria te perguntar, qual tipo de filho que você quer ser? Você quer ser o tipo de filho igual Samuel, que honrava? Ou você quer ser o tipo de filho que nem Hofni e Finéias, que eram desonrosos? Né? Você quer ter uma vida boa e longa? Ou você quer ter uma vida ruim e curta? Né? Então eu quero te falar que a obediência, né, a honra, ela gera uma proteção divina. Nós desfrutamos mais, amém? Então, você pode perguntar: tia, mas eu não vivo com a minha mãe, né? Eu não convivo com ela, né? E aí? Né? Então, honre aqueles que cuidam de você, né? Amém? Bom, então agora é o nosso momento de oração, amém? Então eu queria que você refletisse aí no seu lugar, né? Onde você estiver, eu queria que você refletisse se você tem honrado a sua mãe ou a pessoa que cuida de você, né? Eu quero que você reflita aí no seu lugar. Pense se você tem obedecido, se você tem honrado ela. Amém? Então, agora eu queria que você, né? Você que ainda não honra a sua mãe, que você não tem honrado, que você não tem obedecido, né, da melhor forma, né? Eu queria que você fizesse uma oração de arrependimento comigo, né? Para que a partir de hoje, né, você possa ser de fato honroso com a sua mãe ou com aqueles que cuidam de você. Amém? Então feche os seus olhos, né, que eu vou fazer uma oração com você. Eu queria que você repetisse aquilo que eu irei falar. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu me arrependo de não honrar a minha mãe. Senhor Jesus, que a partir de hoje eu possa ser honroso, eu possa ser obediente. Me ajude a ser melhor com a minha mãe e com aqueles que cuidam de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então essa foi a nossa oração, amém? E eu queria deixar um desafio para você. Eu queria que você preparasse algo simples para sua mãe. Pode ser uma carta, pode ser um gesto, um elogio, qualquer coisa que você honre a sua mãe. Amém? Igual o exemplo que eu dei lá do cesto de lixo, é um exemplo simples, mas é uma forma de honra. Então eu queria que você, nessa semana aí, assim que você vê o vídeo, eu queria que você corresse aí e honrasse a sua mãe ou honrasse aqueles que cuidam de você. Amém? Então essa foi a nossa célula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E de fato aprendido o que é honra. Amém? Então fiquem com Deus. Qualquer coisa é só uma mensagem. Amo vocês. Bom,